Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Você ama Jesus? Você ama Jesus? Quem ama Jesus, ama também a palavra dele, amém? Fica de pé nesta hora em nome do Senhor, para lermos a palavra. Abra a tua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. Enquanto você acha, eu vou orar, tá bom? Vou fazer uma pequena oração. Querido Deus, eu te peço nesse momento, Senhor, que seja no abrir e fechar da minha boca, que não seja, Senhor, eu, mas seja o Senhor em mim. Pai querido, em nome de Jesus, fala ao coração de cada irmã, de cada irmão neste lugar. Que a tua palavra seja uma semente frutífera no coração desta pessoa. A palavra já é a semente, mas o coração é o terreno. E o terreno precisa, meu Deus, receber a semente que é a tua palavra. Que esse coração nesta noite se abra para ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus de Nazaré. E que Satanás não venha arrebatar nenhuma palavra mencionada nesta noite, Pai querido, sobre estas vidas, também sobre a minha vida, Pai, porque eu amo a tua palavra e eu não quero perder nada dela, em nome de Jesus. E você diz amém? Glória a Deus, aleluias. Nós vamos falar da Bíblia aqui em 2 Reis, capítulo 5, a partir do verso 1, que fala sobre Naamã é curado da lepra. E diz assim a palavra do Senhor. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem de Deus, um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Verso 2: E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta menina à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria, que era o Ben-Hadad: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, que era Jorão, filho de Acabe, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. Aleluias. Louvado seja Deus. Nós vamos dar uma parada aqui e vamos continuar explicando a palavra de Deus nesta noite. E você fica ligado, porque Deus com certeza vai falar ao seu coração. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Eu estava meditando em minha casa a respeito dessa passagem linda e maravilhosa. A gente poderia ter lido o capítulo todo, que não se cansa, porque é tão gostosa essa mensagem. Mas como eu estarei explicando a mensagem, estarei mencionando os outros versículos, então não há tanta necessidade de lermos tudo agora. Mas Deus é fiel e com certeza vai esclarecer em nosso entendimento o que Ele esclareceu para mim e vai esclarecer a sua vida. Você crê nisso nesta noite? Diga amém. Deus tem um recado do coração dele para o seu coração. Amém? Você vai sair daqui com uma mensagem de Deus em seu coração e com uma visão, quem sabe até diferente, de muitas coisas na sua vida. Porque depois que eu meditei nesta mensagem, muita coisa na minha vida mudou. E Deus começou a esclarecer em mim 3 situações dentro desse tema, desse capítulo. Que Naamã era chefe do exército do rei da Síria, que ele era um grande homem, a Bíblia diz que sim.
ele era muito respeitado pelo seu senhor, porém era um homem leproso. Eu fico imaginando que o povo de Israel havia uma lei que os leprosos não poderiam ficar no meio do povo limpo, que não tinha lepra. Ele se retirava do meio do povo e se ele visse alguém passando por aquele caminho, o leproso, e porventura a pessoa que passa pelo caminho não sabe que ele estava ali, então o leproso era obrigado a gritar de lá, tipo, não passe por aqui. Então ele gritava, leproso, leproso, que era para a pessoa passar de longe. Para mim isso é uma história triste, porque as pessoas tinham lepra e pagavam um preço caro por ela. Além de sofrer o dano da lepra, porque são manchas na pele, em alguns casos dá coceira, e muitas das vezes dá tumores e tantas outras reações dessa doença. Então, o leproso, ele sofria a reação da doença e também a humilhação. Porque é humilhante você ser separado de todos e levado para bem longe. E ainda ter que gritar todas as vezes que um limpo passasse. Gritar de longe. Imagina, irmão, ele que tem que avisar. Ó, passa aqui não, que tem leproso aqui. Meu Deus. Mas uma coisa que eu fiquei meditando é que o rei da Síria, Ben-Hadad, ele não tirou Naamã de perto dele. Era homem de sua confiança. Ele tinha um respeito muito grande por Naamã. Isso me chama muita atenção. Eu não sei se a regra na Síria era a mesma regra, acredito eu que não, porque o povo de Israel seguia um Deus, o Deus de Israel, o Deus de Isaac e Jacó, o Deus de Abraão, e o povo da Síria servia a deuses estranhos, como o Deus da chuva e tantos outros deuses que eles criavam, né? Aqui diz também que um dos deuses dele, ele fala aqui no último versículo, é o Deus Rimon. Os estudiosos dizem que é Deus da chuva. Eu imagino que devido a essa situação que eles tinham, não separasse os leprosos. Também não sei se o rei Ben-Hadad, ele permitiu essa estadia de Naamã pela consideração e o carinho que tinha a ele. Por que eu estou falando dessa qualidade de Naamã? Porque hoje, no mundo, nós temos pessoas que estão sem Deus, sem luz, sem salvação. E são pessoas de respeito. São pessoas de consideração. Você olha assim e diz assim, puxa vida, que homem, né? Diferente, né? Que homem responsável. Que homem exemplo. Só está faltando uma coisa nele. Os crentes sempre dizem isso, né? Está faltando Jesus. Porque a Bíblia diz em Isaías que a nossa justiça é como trapo de imundícia se não estivermos debaixo da mão de Deus. Se não estivermos debaixo da potente mão do Altíssimo, se não estivermos servindo a Deus em espírito e em verdade, não adianta toda a honestidade. Porque isso não vai salvá-lo. Isso não vai conduzi-lo para o céu. De maneira nenhuma. Porque Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, ele disse vem ao Pai, né? Vai, ele disse vem, porque ele já está com o Pai. Então ele disse vem ao Pai, o Pai está comigo, o Pai está em mim, o Pai está comigo. Então ninguém vem ao Pai se não estiver em quem? Ninguém vem ao Pai se não estiver em mim, gente, em Cristo Jesus. Ninguém vai ao Pai se não passar por Jesus. Jesus é a ponte que conduz você e a mim a Deus. E Naamã não tinha o nome. Naamã não tinha ainda a inteligência ou a capacidade de entender que em Israel havia um Deus todo-poderoso. Mas aí eu fico olhando que um homem tão respeitado, havia algo neste homem que estava atrapalhando a vida dele, que era a lepra, uma doença exterior. Mas o coração de Naamã, quem conhece é Deus. Muitas das vezes nós estamos com uma doença que todo mundo vê, mas a doença pior não é a externa, é a doença interior. É o que está dentro do ser humano. Porque muitos morrerão com câncer, com AIDS, com tantas outras doenças. Se tiverem Jesus em seu coração, por dentro ele é limpo e vai morar no céu. Pode ter uma boa e excelente aparência, mas se estiver podre por dentro, não tem lugar para ninguém no céu dessa maneira.
Do que adianta? Quantas pessoas vivem de aparência hoje, querido? Quantas pessoas vivem de aparência, querem manter uma aparência, querem manter que tem condições, posses financeiras, tiram o salário que é para poder comprar a compra de dentro de casa para usar uma bota cara, para usar uma saia caríssima de grife. Para quê? Para manter a aparência. Sai na rua, tudo logo, qualquer um olha assim e diz assim, lá vai uma madame. E lá no fundo de madame não tem nada, é o orgulho dentro do seu coração. A necessidade está lá dentro da casa dela. Sabe por quê, querido? Porque o exterior não é nada. Agora, o interior precisa estar com Deus. Porque o interior vai refletir o exterior. Porque Jesus disse para os fariseus, não é o mesmo quem criou o externo e o interno? Não é o mesmo Senhor? Quem cria o externo e o interno não é Deus? Não foi Deus que criou os dois? Os fariseus se preocupavam muito com o exterior. Eles davam dízimo de tudo, da hortelã. Eles davam dízimo das hortas que tinha. Eles davam dízimo de tudo. Mas Jesus repreendeu-os dizendo, ai de vós hipócritas, que fazei tudo isso e esqueceis. Esquece do amor, do juízo de Deus. Fazer essas coisas, mas importa que faça as outras também. Nós precisamos ser santo em toda a nossa maneira de viver. Sermos santo tanto por dentro quanto por fora. Essa é a revelação de Jesus aos fariseus. Seja dentro no teu interior, também o exterior. Porque o interior, ele vai refletir o exterior. Nem sempre o exterior reflete o interior, mas na maioria, sim. Na maioria reflete. Você vê uma moça andando seminua na rua, o que é que tu vai pensar? É normal hoje, porque Satanás está cegando a mente de todo mundo. Satanás está cegando a visão das pessoas. Porque agora o exterior, meu irmão, passa por aí. Uma garota seminua, você fica... Hoje, antigamente, uma moça seminua era chamada de prostituta. Hoje elas andam seminua e é filha de família. Dá para entender? É o anticristo, querido. É Satanás solto, fazendo o que ele quer. E as pessoas abraçando toda a moda que Satanás envia. Até os filhos dos crentes. Pegando a moda. Você quer ver uma coisa? Tem gente que lança, o mundo lança uma moda, a primeira pessoa a pegar é os filhos dos crentes. No inferno tem uma reunião lá, ó, bota essa moda aqui porque a gente vai pegar crente à torta e à direita. Pode ficar tranquilo que isso é uma forma de Satanás pegar o povo, é na moda, meu irmão. A Bíblia diz para a gente não nos conformar com este mundo, mas renovar a nossa mente. Renovar a mente, como que se renova a mente? Conhecendo a palavra de Deus. Porque quem tem Cristo tem a mente de Cristo. Discerne tudo e de ninguém é discernido. Sabe o que acontece? Você discerne a situação e te chamam de maluca. Porque você está discernindo aquilo, está dizendo, ó, isso aí é do diabo. Isso não é de Deus não, isso não é povo de Deus não, hein? Vigia que esse negócio, que isso não é para crente não, isso não é para servo de Deus não. Você está fazendo a diferença. Mas vamos continuar. Dentro desse tema, o Senhor me deu, dentro deste capítulo, o Senhor me deu uma mensagem. Que chama-se Entre o Orgulho e a Missão. Diga comigo, entre o orgulho e a missão. Amém, glórias a Deus. E saíram tropas da Síria e tinham levado o quê? Uma menina cativa de Israel. Eu quero falar sobre a missão. Porque a missão é algo que Deus colocou sobre a minha e a tua vida. Independente que você seja branco, escurinho, amarelinho, não tem essa não, meu irmão. Independente que tu seja idoso, tu seja novo, tu tem uma missão na face da terra. Aquela menina estava na casa de Naamã, ela tinha tudo, querida, para ter orgulho em seu coração. E dizer, eu não vou ajudar este moço. Eu conheço um homem que se ele estivesse diante do profeta que há em Samaria, ele ficaria curado, mas eu não vou falar. Ela falou isso? Não. Eita glória! Ela fez diferente. Ela disse assim, ah senhora,
Tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Você imagina uma menina, provavelmente que a Bíblia chama de menina, é porque tinha entre os seus 12 anos de idade. Porque uma menina entre 10 ou 11 ou 12 anos, ela já dá para trabalhar dentro de uma casa. É mão de obra, querido. A menina estava como criada. A menina não tinha salário. A menina era como escrava. A menina fazia serviços, porque ela foi arrancada do seio da família. Você se coloca no lugar dessa menina. Você muitas das vezes, ou eu, sendo tirado do seio de minha mãe, sendo arrancada do meio dos meus parentes, no meio do meu povo, tirada do Deus de Israel, diante do Deus de Israel. Só que o Deus de Israel, onisciente, onipotente, onipresente, estava ali na casa daquela mulher, na casa de Naamã com aquela menina. A tua missão, ela pode ser cumprida e ela pode acontecer, ela pode se cumprir em qualquer lugar onde você estiver. Aonde Deus te levar, a missão vai se cumprir se você se colocar na posição daquela menina. Oi, irmã Viane. Eu estou passando um momento tão difícil na minha vida. É aí mesmo, é nesse momento difícil da tua vida que você tem uma missão a cumprir. É nesse estágio da tua vida que você precisa exercer o chamado de Deus. Tá doendo? Exerça o chamado de Deus. Tá gostoso? Tá feliz? Exerça o chamado de Deus. Eu ouvi o pastor mencionando aqui, falando, louve a Deus. Você entrou aqui dentro para louvar a Deus. O propósito do ser humano quando se junta é para adorar, exaltar e louvar a Deus. Aleluias. Louve a Deus. Não só aqui dentro da igreja, mas louve a Deus em todo o tempo da tua vida. Seja no momento de dificuldade ou não. Aquela menina tinha uma missão. E ela cumpriu com a missão, não se entregou ao orgulho. Ela não deu brecha para o orgulho. Ela não deu brecha para a raiva. Ela não deu brecha para a ira. Ela deu a segunda face, querido. Talvez você diga, poxa vida, se fosse eu lá, eu estaria com muita raiva desse casal. Mas eu acredito que Naamã era bom, era um homem bom, um homem honesto, um homem respeitador. Como tinha tirado o rei da Síria com seu soldado tirado daquela menina de Israel, mas ela cumpriu a missão dela. Ela fez porque Deus estava com ela ali. Você pode estar no fogo, porque Deus vai estar com você, como estava com Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha. Você pode estar na água, como a palavra diz, Ezequiel, entrando nas águas. Você pode pensar, chegar um momento que a água vai estar no teu joelho, vai estar na tua coxa, depois a água vai começar a chegar ao teu pescoço, e você vai falar, ah, meu Senhor, eu já não consigo nadar. Aí o Senhor vai dizer para você, eu te levarei, eu te conduzirei pelas águas. Porque é Deus quem segura você. É Deus quem sustenta a tua mão. Eu falei aqui sobre missão. E algo que me chamou a atenção foi sobre o orgulho. Olha só. Então quando Naamã soube daquela história, falou ao rei e disse, rei Ben-Hadad, em Samaria, há um homem que é homem de Deus e que ele resolve problema. Olha, e o rei imediatamente disse, vai. Pode ir, já vai se adiantando, porque eu vou mandar uma carta para ele bem mais rápido. Antes de tu chegar lá, a carta já chegou. E quando o rei Jorão, filho de quem? De Acabe. A Bíblia diz que Acabe era filho de Satanás. Era homem de coração duro. Esposo de uma mulher terrível, Jezabel. Então não havia respeito a Eliseu, nem do rei Jorão, nem do pai de Jorão, que era Acabe, e nem de Jezabel. Porque tem alguns pregadores que eles dizem assim, ó, Satanás nem queria mais usar Jezabel, era Jezabel que usava Satanás. Era Jezabel que usava os demônios, de tão ruim que a infeliz era. Então era mãe de quem? De Jorão. Havia respeito e consideração ao homem de Deus? Não. Porque eles nunca respeitaram e Jorão também não respeitou. Quando Jorão recebe aquela carta, no verso 7, sucedeu que lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes. Irmã, ele ficou apavorado. Ele disse, esse homem está procurando ocasião para guerrear contra mim.
Jorão. Mas Jorão ficou tão desesperado, rasgou as suas vestes, querido. Mas a Bíblia diz que sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgava suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai eu vir a mim. Sabe o que me chamou a atenção, querido, dentro dessa mensagem? É que aquela menina, ela tinha uma missão. É que, a menina tinha uma missão e cumpriu a missão. 2, Naamã também tinha uma missão, mas também tinha no seu interior algo chamado orgulho, tá? E você vai ver isso adiante. E 3, que o Senhor me deu honra. Sabe o que significa isso? Que Jorão não honrou a Eliseu, o profeta Eliseu. Por que, irmã Vênia? Porque hoje em dia, querido, dai honra a quem tem honra, é o que a Bíblia fala, para dar honra a quem tem honra. E hoje em dia, as pessoas têm o hábito de invejar a vida do outro em vez de honrá-lo. As pessoas têm o hábito de saber que o outro se deu bem, ficar com inveja em vez de dizer: louvado seja Deus pela vida de A, pela vida de B, que foi abençoado. Há muitas pessoas que não têm esse prazer de honrar. Jorão nem lembrou-se de Eliseu, querido. Jorão nem lembrou do profeta Eliseu, para dizer assim: ih, rapaz, tem um homem abençoado lá em Samaria. Eu já sei o que eu vou resolver, vou fazer, vou mandar o leproso para lá. Não! Eliseu ficou sabendo, sabe através de quê, irmãzinha? Fofoca. Provavelmente recados, não para ele, mas iam passando. Ih, o rei rasgou as vestes, rapaz. Tu tá sabendo não? Tu não tá sabendo não? De repente, Eliseu escutou, ouviu alguém mencionando isso. Eliseu diz assim, manda que ele venha até mim. Lá vai Naamã, todo espertinho, né? Não, ele vai colocar a mão sobre a minha cabeça e eu vou ficar curado da lepra. Quando chega lá na porta de Eliseu, Eliseu diz assim, ô, meu servo, vá lá, fala para Naamã, diz isso para ele, vai até o Rio Jordão, mergulha 7 vezes. Vá lá. Olha o que diz aqui, aleluia. Glórias a Deus, Então chegaram a ele os seus servos e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu ele e mergulhou no Jordão 7 vezes. Por que ele desceu no Jordão e mergulhou 7 vezes? Porque o seu servo disse: ei, porventura mandou ele fazer alguma coisa tão difícil para ti? Se mandasse, tu não faria? Porque mandou tu mergulhar 7 vezes. Querido, sabe o que Deus fala ao meu coração nesta noite? É que o orgulho estava lá no interior do coração de Naamã, porque há um verso antes, ele diz: não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Ele estava indignado, foi por isso que o servo olhou para ele e disse: meu senhor, porventura te mandou fazer uma coisa tão difícil? Vai lá e obedece. Querido, Deus tem falado dentro da igreja hoje para que eu e você obedeça a palavra dele. E quantos crentes não têm obedecido a palavra porque o orgulho está entranhado no coração? O orgulho está dentro do coração, querido. Você tem 2 situações: ou você faz a missão, ou você deixa o orgulho mandar na tua vida. Crente orgulhoso. Não foi Deus que usou aquela irmã para mim, não. Pelo amor de Deus, Deus não faz isso, não. Fofoqueira, quizumbeira. Briga com todo mundo e ainda fica dizendo que não foi Deus. Como não foi Deus? Sabe a história? Diz que o urubu, ele para ele se defender, quando o ser humano vai chegando perto dele, ele vomita 3 metros de distância. Ele joga vômito na pessoa. Crente urubu que fica vomitando no ouvido dos outros, fofocando de um e de outro. Aí Jeová vai e usa o vaso e diz assim, irmão, o Senhor mandou dizer para você, irmão, olha, para tu fechar a tua boca, porque com a boca fechada tu vai receber vitória. E a pessoa entra numa revolta, se humilha, irmã, desce, pede perdão a Deus, para Deus trabalhar na tua vida. Queridos, humilhados serão exaltados. Os que se humilham à presença de Deus vão ser exaltados por Deus. Você crê nisso, querido? Aleluia! Se humilha debaixo da potente mão de Deus. Naamã precisou descer o Rio Jordão 7 vezes. Eu costumo dizer que Naamã, quando desceu, quando foi mergulhar, ele afogou o orgulho dele nas águas. Afogue o teu orgulho nas águas que é a palavra de Deus purificadora.
Se tem crente que tem orgulho, se tem algum crente aqui hoje orgulhoso, em nome de Jesus, pega esse orgulho, irmão, e mergulha ele, afoga ele nas águas da palavra de Deus. Aleluia! Sabe por quê? Porque se você quiser ter vitória, você precisa seguir a ordem de Deus. Se você quiser ter vitória, você precisa fazer o que está escrito lá em Gálatas 6, verso 7 e 8. Diz assim, ó: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Sabe o que Deus falou para mim nessa mensagem? Filha, semear na carne significa que você planta sementes num terreno que é a carne. A carne é um terreno. Se você plantar nesse terreno, você vai adquirir o quê? Corrupção, pecado, desobediência, iniquidade. Porque a carne é terrena. Quando você morrer, a carne vai se destruir, vai se acabar. Mas o espírito e a alma segue-se ao juízo. E diz que o espírito e a alma, eles estão tão ligados, mas tão ligados, que é quase difícil da gente identificar espírito e alma. Mas o espírito, ele quer Deus, ele quer estar com Deus. Então semeia no espírito. Se você semear no espírito, você vai ter recompensa. A recompensa é o quê? Vida eterna. Você já viu? Quer ver um exemplo de semear na carne? Você quer ver um exemplo? A carne pede para você ficar em casa e não vir aos cultos. E a carne tá lá, vai dormir. A carne diz assim, ó: vai pra televisão, vai assistir um filmezinho aí básico. Vai, deixa o culto pra lá, tu tá muito cansada. Quer ver mais? Vai ver nó e vela, que é o nó e a vela. Depois que tu assiste um bom tempo, tu morre espiritualmente. Nunca mais tu volta a ser a mesma. Vai lá, vai assistir a novela. A carne, isso são as sementezinhas, querido, que tu planta na carne, tá? A carne é um terreno. O espírito não, o espírito quer estar com Deus. O espírito quer o seu Senhor. O espírito quer Deus. Então semeia no espírito. Quando se semeia no espírito? Quando se busca a Bíblia, quando se vai à consagração, quando lê, quando ora. Como disse o apóstolo Paulo, quando oro no Espírito, eu oro bem. Porque o Espírito, ele sabe a necessidade, ele conhece o que você precisa. A tua alma lá está sedenta e o Espírito sabe disso. Então tu ora bem no Espírito. Mas busque, filho, agradar ao Senhor. Busque agradar a Deus no Espírito. Não deixa que a tua carne mande, não. Naamã estava nessa situação aqui, a carne estava mandando Naamã. Naamã, não vai não, Naamã. Olha a carne dele. Vai mergulhar 7 vezes não, Naamã. É necessário, irmão. Momentos na nossa vida, querido. É necessário mergulharmos nas águas de Deus. É necessário abrirmos mão do orgulho. É necessário, quem te humilhou, você continuar dando a paz do Senhor para ela. É necessário você estar em comunhão, mesmo que essas pessoas não te amem, que te odeiem. Mas você precisa jogar o orgulho lá no Jordão. Precisa deixá-lo lá no fundo das águas. Só que hoje nós sabemos que essas águas é a palavra de Deus que limpa, que purifica. Não é verdade, querido? Aleluia, glórias a Deus. Eu quero ler também com você Salmo 101, verso 6, rapidinho. 101, verso 6, diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. A carne leva a gente para andar em caminhos tortuosos, mas o Espírito não. No Salmo 103, no verso 1 diz assim, ó: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Tudo que há em você tem que bendizer o nome do Senhor. Tudo que há em mim tem que bendizer o nome do Senhor. Obediência à palavra de Deus é o que Deus está requerendo, pastor, nos dias atuais. São um povo se desviando da verdade. São pessoas que não têm prazer mais em ouvir a Bíblia. São pessoas que não têm prazer.
Lá em Neemias, no capítulo 8, diz que o sacerdote Esdra chamou o povo à praça central de Jerusalém. E o povo chegou 6 horas da manhã para ouvir leitura da Bíblia. Não era pregação, não era leitura da Bíblia, lendo a Bíblia de 6 da manhã a meio-dia. Isso por 7 dias, querido. Sabe o que o povo quer? Amaciar o ego deles. O povo quer que amacie o ego. Que diga, ai, Jeová é contigo, varoa. E a varoa está toda errada. E Jeová está olhando para ela dizendo, tome a posição diante de minha presença, porque quero eu te abençoar. Deus, Ele quer nos abençoar, quer abençoar a mim e a você. Quer abençoar a igreja dele na face da terra. Mas precisamos bendizer ao Senhor em tudo. O que é bendizer ao Senhor? Bendize, ó minha alma. Bendizer, fala bem. Bendizer é adorar. Bendizer é exaltar. Bendizer é estar com Ele. É amá-lo. Bendize, ó minha alma. E tudo que há em mim. Aonde, e querida, que uma pessoa que anda, ora dentro da igreja, é um servo de Deus, na rua ele não é. Aonde que ele está bendizendo ao Senhor dessa maneira? Está, querido? Deus está chamando esta igreja, um povo santo, zeloso de boas obras, para pregar a verdade e o evangelho para o mundo aí fora. O mundo precisa conhecer a Deus como Deus é. O mundo não precisa conhecer um Deus que dá dinheiro, que faz prosperidade. Não, só isso não. Deus prospera na vida dos seus. Deus tem prosperidade para mim e para a tua vida. Mas Deus requer do seu povo, da sua igreja, obediência e santidade. Sede santo como eu sou santo. É o que a Bíblia diz. Aleluia. Bendize, ó minha alma, Senhor. Sabe de uma coisa? Eu tirei esse exemplo de Naamã, porque dentro do coração de Naamã ele era um homem bom, mas havia uma coisa, o orgulho. E na nossa vida, analisando nos dias atuais, o que tem nos atrapalhado de receber a bênção de Deus? O que tem atrapalhado tantos crentes viverem em miséria? Querido, tem crente padecendo miséria e você diz, o Deus dele não é rico. Satanás olha para ele e fica rindo dele. Aonde está o teu Deus? Aonde está o teu Deus? É ou não é? Mas ele é um Deus, dono do ouro, da prata. Ele é dono de tudo. É dele, pertence a ele. Tudo é para ele, para a glória dele. Satanás não tem nada. As pessoas vivem uma situação de dificuldade, porque o salmista disse assim, ó, nunca vi o justo, nem sua descendência mendigar o pão. Porque tem tantas pessoas numa situação tão difícil que você fica dizendo, meu Deus, Senhor, tem misericórdia, o devorador entrou aqui, Senhor. O devorador está devorando tudo, Jesus, tem misericórdia dessa família. Você fica horrorizado, irmão. Se você for evangelizar e pregar de casa em casa, tu vai ver situação difícil. Senhor, tem piedade, ajuda esse povo. Você fica assim sem saber o que fazer. Mas a Bíblia diz que é um povo de coração duro. É um povo que muitas das vezes anda em perversidade. E Deus está chamando a um compromisso com ele e a pessoa não está querendo. Ele só quer dizer assim, eu sou crente. A paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, acabou. E o restante? O restante, onde que ficou? Santidade é o Senhor. Santidade é o Senhor, aonde ficou? Compromisso com Deus. Essa palavra é para você entender, sabe o quê? Que você tem compromisso, do mesmo jeito que eu. Deus chamou você para pregar a palavra dele. Deus chamou você para dizer para as pessoas que estão fora do caminho de Deus, ei, volte para o caminho. Mas irmão, olha, eu conheci um homem que ele fazia agenda para mim. E este homem, ele era cristão, mas um dia ele disse assim, eu odeio a minha sogra. Querido, você já imaginou uma pessoa diz, Pai do Senhor, aleluia, glória a Deus, chega na igreja, tudo no reteté. É reteté que fala, é no poder, sei lá como é que diz. Eu sei que essa coisa de reteté foi que inventaram por aí, mas o poder de Deus sempre existiu. Não sei se é repleplé, o que é. Que eu quero nem saber quem foi que inventou essa ideia. Eu só sei que o poder de Deus sempre existiu e sempre vai existir. Agora, a pessoa que recebe o poder de Deus, ele também tem que viver debaixo do poder de Deus. Ele não pode estar hoje, aleluia, aleluia, quando chega lá fora, eu odeio a minha sogra. Eu odeio fulano. O que é isso? O amor de Deus não está nesse coração não, querido, fica difícil. Libertação, é preciso cura interior. E sem cura interior não vai entrar no céu.
Agora eu pergunto para esta igreja, uma pessoa que odeia a outra vai morar no céu? Fica difícil. Você diz assim, Senhor, por que, Senhor, que as bênçãos estão retidas? Você não sabe por quê. Deuteronômio capítulo 28 fala sobre as bênçãos e as maldições lançadas sobre o monte Gerizim. Ei, se fizeres conforme tudo que o Senhor vos manda, a bênção do Senhor será sobre a tua vida. Se não obedecerem, as maldições cairão sobre a tua cabeça. Meu Deus. E as pessoas dizem, é Antigo Testamento. Antigo Testamento? Jesus veio, não foi para poder quebrar a bênção de Deus ou mudar o ritmo de Deus, não. Mudou-se sim, que não há sacrifício mais, não há tantas outras coisas, mas a obediência. Sabe por quê? Porque a obediência produz sacrifício. Samuel chegou perto do rei Saul, disse para ele, ele foi para uma cidade, e o Senhor tinha dito assim, ó, vai, vou te dar vitória, mas não traz nada de lá. O rei foi, e quando chegou lá, o rei trouxe o rei daquela cidade, e ainda trouxe os animais daquela cidade. Samuel chega perto dele e diz assim, porventura, Deus tem mais prazer em sacrifício do que em obediência, porque ele ainda foi fazer sacrifício, tá? Ele achou pouca desobediência, ainda foi fazer sacrifício, esperou Samuel não. Samuel diz, porventura, Deus tem prazer mais em sacrifício do que em obediência? É melhor obedecer do que sacrificar. Porque quando se obedece, se sacrifica, querido. Quando se sacrifica, nem sempre se obedece. Eu vou dar esse dinheiro aqui, ó, irmão, que é para poder fazer aquela obra ali, e aquela obra vai estrondar, vai ser uma beleza. E eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida. Conversa, se tu tiver com a vida toda errada, em pecado, está escrito coisa nenhuma. Teu dinheiro vai comprar tijolo, vai tudo, mas tu não vai morar no céu por causa do tijolo, não. Tu não vai morar no céu por causa do teu sacrifício, não. Não vai. Hoje o que nós estamos vendo é um evangelho, pastor, hipócrita. Que as pessoas estão pregando um evangelho de hipocrisia. Não estão entrando dentro da Bíblia Sagrada, dizendo, importa que o meu povo me adore em espírito e em verdade. Me importa que esse povo que clama de boca para fora, não clame de boca para fora, mas de dentro do seu coração, do seu interior. Que me busque com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o desejo. Se você quer, nesta noite, querido, que a tua vida mude, como Naamã mudou. Chegou um momento que Naamã, a Bíblia diz que Naamã, ele chegou perto de Eliseu e disse assim, tentou oferecer lá um dinheiro, né, umas coisas lá para Eliseu. Eliseu disse, não, isso significa que Eliseu quis dizer para ele, não fui eu que te curei, foi o Deus de Israel, para que você fique sabendo que há um Deus em Israel. Para que você fique sabendo que há profeta em Israel. Tem profeta neste lugar aqui, querido. Então prega a verdade, querido. Para que o mundo saiba que há profeta neste lugar. E Deus será no abrir da tua boca. Deus vai te exaltar. Escute a palavra de Deus e obedeça a palavra de Deus. Dê valor à palavra de Deus. Como o salmista falou, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Dê valor a isso. Ele disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra é a lâmpada, filha. A palavra, quem é a lâmpada na sua vida? A lâmpada é o conselho de A e B errado? A lâmpada para a sua vida, quais são os rumos que você anda tomando? São os rumos que a vizinha disse para você fazer? São o despacho? Ou são mesmo, tem crente frequentando macumba, filha. Ele vem na igreja que é para pegar uma beiradinha da bênção. Aí lá na macumba ele acha que vai pegar um pedacinho lá também. Meu Deus! Eu fui orar por uma irmã que estava endemoniada. E o demônio bate nela lá e toma ela para lá e joga para cá. E eu disse, Senhor, esse demônio quer ir embora não, Jesus. E eu estou aqui repreendendo e nada. Daqui a pouco, eu orei ao Espírito Santo, eu orei a Deus e disse, meu Deus, me revela o que está acontecendo. Por favor, me fala. O Espírito Santo disse assim para mim, ela anda em dois caminhos. Ela não é crente, não é serva minha, não. Ela anda em dois caminhos. Ela um dia ela vai para macumba no domingo. No domingo ela vai para a igreja. E na segunda ela vai para macumba.
Eu disse, mas Deus, é por isso que ela está desse jeito? Santo Deus. Aí eu fui lá e disse assim, aí mais, e ela saiu lá da igreja católica, e ela ainda tem dentro do quarto dela, pertences ainda da igreja católica. Falei, meu Deus, tá, é complicado, é legião de demônio, é demônio para tudo quanto é lado. Repreendi aquele espírito maldito daquela mulher, e quando ela retornou, eu disse assim para ela, olha, o Espírito Santo de Deus disse para mim, que a senhora está cocheando em 2 pensamentos. A senhora vai para a igreja e vai para a macumba, e a senhora ainda tem coisa da igreja católica dentro da tua casa, e se a senhora não abrir mão de tudo isso, o demônio vai pegar a irmã de novo. Tome uma posição diante de Deus. E outra coisa, se o demônio pegar a senhora, me chama não, tá? Porque eu não venho expulsar não. Porque a senhora tem que tomar uma posição diante de Deus. Eu vou ver a vida toda expulsando o demônio da senhora, se a senhora não toma atitude? Porque o corpo da pessoa, irmã, fica vulnerável aos demônios. Porque Deus não é senhor dela. Porque ela está cocheando em 2 pensamentos. Irmãos, que em nome de Jesus, nesta noite, esta igreja, chamada Igreja de Cristo Jesus, não cochie em 2 pensamentos, siga a Cristo em espírito e verdade. Deus tem vitória para a tua vida. Deus tem prosperidade para este povo. Deus tem crescimento espiritual para a tua vida, querida. Tu vai ver você orar pelos enfermos, eles serem curados. Tu vai ver você orar por pessoas que estão endemoniadas e o demônio cair por terra. Pessoas viciadas em novela, em televisão. Eu nunca vi expulsar demônio. O demônio vai olhar para ela, vai rir da cara dela. Vai, porque vai dizer para ela, você fica o dia inteiro na telinha e depois quer vir mandar em mim, é? Eu estou te falando, irmão, sabe por quê, irmão? Que a coisa é séria. Porque os demônios estão na telinha, tá? Os demônios estão lá. Esses dias o Senhor me revelou uma jovem viciada em novela. E o Senhor me revelava que havia um demônio em cima da televisão assim, com a mão no queixo. E quando ela estava assistindo novela, o demônio ficava rindo e se esbaldando de alegria. Deus fez uma obra no coração dessa jovem. Eu orei por ela. E eu disse, levanta-te em nome de Jesus, uma outra pessoa, uma outra vida e nunca mais. E querido, para a glória de Deus, essa menina hoje, ela está compondo hinos, ela está escrevendo a apostila da Bíblia, ela já está orando. E esses dias eu vi a lágrima descendo dos olhos dela, orando com fervor, para a glória de Deus, porque ela tinha sede. O Senhor me revelara que ela tinha conversado com Deus e dito assim, Senhor, porque eu nunca mais falei línguas estranhas, porque não sinto mais a tua presença. E ela orando, e ela falava, Senhor, eu quero unção quando eu cantar, para que a igreja adore e exalte o nome do Senhor, e que eu possa te exaltar com unção. Tudo isso Deus me revelara. E na hora eu falei para ela, e ela começou a chorar. E eu disse para ela, Deus me usando para ela, eu disse assim, porventura não tenho eu te contemplado naquele lugar? Não sei eu o teu desejo, então deixa de fazer aquilo que eu não tenho me agradado. Querido, devemos abandonar o nosso eu, o nosso orgulho, e parar de semear na nossa carne, irmã. Porque quando eu era viciada em televisão, sabe o que aconteceu comigo? Passei a assistir o missionário R.R. Soares toda noite. A vizinha do lado chegou na minha casa e disse, Mãe Viane, tive uma revelação. Eu vi um anjo sentado no teu sofá, conversando com a senhora. E eu via esse anjo entregando cartas brancas e lindas, entregando na tua mão. Querido, nesta época, eu tinha uma dificuldade muito grande financeira na minha vida. E quando eu olhei para a irmã, a lágrima veio aos meus olhos. E eu disse, irmã, é porque eu parei de assistir coisas que desagradam a Deus na minha televisão. E toda noite eu assisto o missionário R.R. Soares. E eu sei que agora há lugar para o anjo de Deus na minha sala. Você acha que anjo assiste novela, é? Anjo assiste novela? A Bíblia não diz que os anjos acampam ao redor daqueles que o temem o livro, não é isso? Que
teme a Deus, se você teme a Deus, tem anjos do teu lado. O salmista diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Você está habitando a sombra do Onipotente, descansa por quê? Porque tem anjo te guardando para onde tu vai, para onde tu fica, onde tu passa. Quantas vezes você passou por perigo, o inimigo quis te pegar e viu anjo do teu lado, porque Deus dispensou anjo para te proteger. Agora nessa hora, querido, você assenta diante da telinha, o anjo, mete o pé. Perdoa, Senhor, pelo jeito de falar. Ele vai embora, filho. Se afasta, né, irmã? Ele vai. Opa, não dá pra mim esse negócio aí, não. O anjo vai se contaminar? O anjo vai se contaminar, não, filho. Com você nem comigo, não. Ele sai. Ele te deixa. E quer saber mais, irmão? O Espírito Santo também não senta no sofá com você para ver novela, não. Olha o nome dele, é Espírito Santo. Olha o nome, Espírito Santo. A mesma coisa que o crente faz assim, vai ver filme. Eu preguei numa igreja, o Senhor me revelou algo terrível. Homem do ministério assistindo filmes pornográficos. Eu quase apanhei, meu irmão. Porque preguei a verdade e falei o que Deus mandou entregar. Eu não disse e apontei a pessoa, mas o Senhor me mostrou quem era. Essa mesma pessoa caiu no meio da igreja, como se estivesse cheio do poder de Deus. Tava coisa nenhuma, porque Deus já havia me revelado que era essa pessoa que estava vivendo essa situação. Que poder de Deus? Nada. Fingimento e falsidade. Filho, cuidado com os lobos dentro da igreja. Cuidado que de homem de Deus não é nada, é lobo. Você sai daqui, o pastor Mário aí, Deus tem me revelado, querido, coisa tremenda. A irmã que sabe da vez que o Senhor me deu uma revelação, vendo o pastor com uma roupa sacerdotal, vendo uma estola assim sobre o pescoço dele de ouro. Deus, Ele quer compromisso, Ele tem compromisso com este homem de Deus. Agora cabe a este homem de Deus manter-se diante de Deus, na santidade e consagração, porque Deus vai exaltá-lo, é promessa de Deus, é promessa. Tu vai ver crescer, porque Deus me mostrou filiais, era naquela coberturinha, né, irmã? Deus me mostrou uma igreja grande, e Deus me mostrou filiais. E eu via, inclusive, a irmã chegando também para poder ajudar o irmão. Eu até disse assim: irmã, Deus tem compromisso com a irmã junto com o teu esposo. Não deixa ele não. Eu me arrepio, irmã, porque é tremendo essa revelação. Eu não vim aqui na terça-feira sair correndo de casa para entregar o recado de Deus naquela igrejinha pequenininha em cima daquele negócio ali. Era alugado, era? Era alugado. E Deus é tremendo, olha o que Deus está fazendo. Construindo uma igreja grande e aí já tem esse negócio, esse lugar abençoado aqui, porque isso aqui é uma bênção. Isso aqui é uma bênção. Isso aqui as brasas se juntam, ó. É só aleluia. Glória a Deus. Deus é tremendo. Mas olha que aqui Naamã, já no finalzinho ele diz, voltando aqui a mensagem, ó. E disse Naamã: seja assim contudo, desse a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Naamã descobriu que em Israel havia um Deus que cura, havia um Senhor que sara. Aqui também há um Deus que cura e que sara e que liberta e que restaura. Um Deus que vai te dar vida e vida com abundância. Um Deus que vai usar você para ganhar almas para o reino de Deus e povoar o céu, querido. O rei Jorão, o rei de Israel, ele não honrou a Eliseu, sabendo que Eliseu era profeta. Sabe por quê? Profeta sofre injúria. Profeta é desacreditado. Mas a Bíblia diz assim, ó, lá em 2 Crônica 20:20, diz assim, ó: Josafá olha para o povo de manhã cedo e diz assim, ó: ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperarei. Deus usa profeta para poder abrir o nosso entendimento, irmão. Deus tem usado profetas na palavra dele, aí ó, na mídia, para que a gente entenda o que é verdadeiramente o evangelho de Cristo Jesus. É bênção, é prosperidade, é salvação em primeiro lugar. Não adianta ele estar cheio de grana e a alma dele já está lá, já conduzindo-se para o inferno. Não adianta, querido.
Qual é o propósito desse povo? Qual é o teu propósito nessa noite? É morar no céu? Irmão, eu quero morar no céu, irmão. Mas eu também quero a bênção de Deus na minha vida. Eu tenho certeza, querido, que quem não quer a bênção de Deus? Mas a bênção de Deus virá desde o momento que nós, eu e você, tomamos posse dessa bênção através da obediência à palavra de Deus. A obediência produz sacrifício. Porque você obedecendo, você vai aprender a sacrificar-se de maneira sábia e inteligente. Sabe por quê? Quer ver uma coisa, irmã? A carne pede, principalmente as mulheres bonitas, né? Não estou dizendo que eu não sou bonita, eu sou linda. Jeová fez eu linda, fez você linda. Todo mundo aqui é lindo. Mas tem umas lá que tem umas... Olha, irmão, pelo amor de Deus, essa semana eu estava dentro do ônibus. Não foi ontem que eu preguei em Japeri? E à noite eu fui para uma oração de madrugada. Então, olha só. Eu, dentro do ônibus, olhei para uma esposa de um pastor. E ela também dirige junto com esse pastor esta igreja. E ela estava com uma roupa terrível. Ela estava com uma sensualidade que eu, que sou mulher, não consegui tirar o olho. Digo, Jesus, o espírito maldito da sensualidade, irmão, está acabando com a igreja de Deus. Dentro da igreja, a mocidade quer se vestir da pior maneira, mais sensual, que é para atrair o quê? Servo de Deus para casar com ela, que não é. É para atrair lobo. Que leva mal não. Se eu fosse um homem santo, que sigo a palavra de Deus, eu vou buscar uma varoa santa, rapaz. Que negócio é esse? É ou não é, irmão? Eu vou buscar uma santa de Deus. Eu prego, eu falo pro meu filho, filho, olha para as santas, tá? Você olha para as santas. Não olha para essas aí que diz que é santa e não vive santidade não, hein? Tu olha para santa. E ele fala para mim, mãe, tá difícil ver as santa. Mãe, a senhora está vendo a situação ali? Irmão, só Jesus na causa, querido. Vamos orar por esse povo. Vamos orar para esse demônio da sensualidade cair por terra de dentro da igreja de Cristo Jesus. Vamos orar nesta noite que esse demônio vá embora para o inferno, que é o lugar dele. E que as irmãs responsáveis pelas filhas cuide dessa situação. Porque eu fui comprar uma roupa para uma jovem que hoje já está grávida numa vida que não deveria estar vivendo. Eu fui com a mãe comprar uma roupa para ela. Porque a mãe disse que ela só olha para roupa sensual, curtinha. Eu disse, irmã, eu vou te ajudar, bora. Então bora. Quando cheguei lá, eu descobri que a mãe também só olha para roupa sensual. Eu disse, meu Deus, que situação. Aí ela disse, essa irmã não tá boa não? Para mim tá boa. Eu disse, irmã, quantos palmos tem nessa saia? Meu Deus. Isso não é mais saia, querido, isso é mini. Mini não se usa. Mini é o mundo que usa, mini não é a igreja de Deus. Eu descobri que ela estava com os olhos já com a concupiscência da carne. Porque uns olhos ungidos, ele, Senhor, unge meus olhos. Unge meus olhos, eu não quero errar não. Uma jovem contou essa semana para mim e disse assim, Viviane, eu nunca tive coragem de usar uma roupa acima do meu joelho. Hoje eu uso por culpa de minha mãe, que pela primeira vez me trouxe uma mini saia para dentro de casa, para mim poder ir para a escola. E eu disse, mãe, tá muito curta. Ah, só foi a que eu achei. Aí ela disse que a partir dali não conseguiu nunca mais se libertar das mini, só quer usar mini. Filho, sabe por que eu estou falando isso? Eu vou lhe dizer. Porque Deus me levantou para pregar contra o pecado. Eu quero pregar a verdade, quero que a igreja, como disse o apóstolo Paulo, que ele estava com zelo para com a igreja. Como a uma virgem ele queria preparar a igreja para o encontro de um esposo. E a igreja é a virgem de Deus. E a virgem de Deus não serve a dois senhores. A virgem de Deus não segue dois caminhos. A virgem de Deus tem os dois pés dentro do caminho de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Coloca a mão no teu coração nesta noite. Porque em Lucas 9:24 diz assim, ó, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Coloque a mão no seu coração, que é para poder o seu coração estar tão ligadinho com Deus. Agora que eu vou orar por ele. Para que dentro do teu coração, o que mais venha predominar dentro do meu e do teu, seja o propósito de salvação. Seja que mesmo perdendo a vida,
você falará a verdade ao mundo. Mesmo que você perdendo crédito com a tua filha, com o teu filho, ou com a tua família, que você não tenha credibilidade por falar a verdade, não interessa, mas você é salvo em Cristo Jesus. E você tem compromisso com a palavra de Deus. Muitos aí, irmão, que vivem em dois caminhos, não gostam de ouvir isso, não gostam de ouvir a Bíblia, não gostam de ouvir a palavra de Deus. Mas eu tenho certeza que Deus está levantando um povo santo na face da terra. Deus está levantando um povo zeloso e de boas obras. E com certeza você fará parte dessa missão, porque Deus está te chamando para pregar a palavra. Em nome de Jesus, feche os seus olhos neste momento. Querido Deus, eu quero orar por esta igreja. Eu quero orar por este povo. Eu quero orar não só por essa igreja, mas também por todas as outras igrejas. Senhor, quantas pessoas que já se afastaram da palavra genuína, do evangelho santo. Meu Deus, Tu és maravilhoso. E nesta noite, Pai, eu quero que o Espírito Santo entre na vida dessas pessoas nesta noite e renove ela, restaure ela, porque, meu Deus, quando tocamos na ferida, quando muitas das vezes, Pai querido, é necessário ser cutucado a ferida do povo na face da terra, para entenderem que essa ferida é o pecado, e esta ferida só vai ser sarada com a palavra, com o evangelho, com a palavra de Deus. Tu és, Pai querido, o remédio que sara a alma, que sara o coração, que liberta. E neste lugar haverá um povo renovado. E neste lugar continuará diante de Ti um povo santo, zeloso e de boas obras, em que irá ajudar esta igreja a crescer espiritualmente. E vai evangelizar, vai ganhar alma para o reino, vai pregar o evangelho como ele é, não iludindo pessoas, achando, meu Deus, que pode continuar como está. É vinde como estás, mas não continuar como está. Quantos que vêm e continuam como estão? Quantos que vêm querendo a bênção e recebem a bênção, mas não quer o Deus da bênção? O Senhor abençoa porque é misericordioso. O Senhor cura porque o Senhor é misericordioso. Porque Tu és um Deus lindo e santo, um Deus que tudo pode. Por isso nesta noite, Pai, levanta uma igreja, meu Deus, cheia do poder, Senhor, da palavra, do conhecimento, do poder de Deus, para pregar o evangelho ao mundo e o mundo conhecer de fato quem é Deus. Oh, aleluia, glórias a Deus. Senhor, eu quero Te agradecer por esta igreja linda, por este povo abençoado nesta noite. Esse povo, meu Deus, que tem Te louvado, Te adorado. E nesta noite, Senhor, eu Te peço, não deixa que nenhum deles se perca. Não deixa que nenhum deles, Senhor, volte a olhar para trás. Mas que eles possam se sentir, Pai, cada dia renovado. Que eles venham se sentir renovados, Senhor. Que eles venham se sentir cheios do Teu Espírito, Senhor. Que os anjos que acampam ao redor deles, meu Deus, nunca venham sair de perto deles. Em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Glória a Deus. Deus tem vitória para você, querido. Continue bendizendo o nome do Senhor na face da terra. Amém?